Boa noite, experts. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o nosso podcast. Primeiramente, eu peço para vocês que deem o like, se inscrevam no canal e mandem os coraçãozinhos. Estamos aguardando. Eu, William Santana Martins. Eu, Valéria Marinucci Martins. Estamos hoje aqui com um tema que mais do que importante e gera muita conversa boa. Hoje nós vamos falar de um assunto que vai trazer muitas informações e mudar vidas. Empregabilidade. Vamos entender um pouquinho o que vem a ser empregabilidade, como o mercado está vendo a questão do emprego. E os jovens de hoje, como está no mercado de trabalho, que muitas das vezes deixa passar as oportunidades que nem assim deixam ver, né, William? Exatamente. O nosso convidado de hoje é alguém que conhece muito bem esse campo, literalmente. Antes de ser professor, contador e coordenador, ele já defendeu muitas bolas como goleiro. Hoje ele defende outras metas, como formar bons profissionais. Com a gente, Helder Daniel da Silva, casado com a Ana Paula, pai do Heitor e da Mariana, contador, professor, coordenador do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Afonciano, sócio da HL Contabilidade, contador do Conselho Regional de Medicina de Goiás. Exatamente. É uma alegria hoje receber você, Helder Daniel, aqui conosco. Seja bem-vindo. Boa noite a todos, né? Estou aqui, a gente vai falar de um tema, gosto de falar desse tema, como a Valéria comentou aqui, é um tema que eu acredito que pode ajudar muita gente, principalmente aqueles que estão começando, querendo se agregar, entrar no mercado, seja ele qual for, né? Realmente, a gente tem um pouco de passagem, né? Na área privada, na área pública, né? No terceiro setor, então a gente pode falar muito sobre isso aí. Eu agradeço a todos pelo Expert, né? Tendo me convidado, espero a gente fazer um bate-papo bom aqui essa noite. Isso, Helder. Então, vamos só começar. Antes de entrar diretamente, de cabeça na empregabilidade, eu gostaria que você explicasse uma coisa para nós. Estou curioso com isso. É verdade que você já foi jogador de futebol? Você já foi goleiro? Conta essa história para nós aí, dá uma narrativa sobre isso. É verdade, sim. Eu não comento muito em sala de aula, onde eu trabalho, porque talvez desvia muito o foco, né? Mas realmente, aos 17 anos, eu saí do interior de São Luís Montes Belos e vim para o Goiás Esporte Clube. Joguei no Goiás até aos 21 anos, quando eu profissionalizei. E daí a gente foi para times pequenos do interior do estado. Disputei campeonato goiano, primeira e segunda divisão, campeonato brasileiro, terceira divisão pelo Caldas. Então, de 88 a 96, eu joguei futebol. Só que jogador de futebol é um negócio que é bonito para quem vê, só que a gente vê o pessoal que está na primeira divisão, só quem está jogando que é televisionado. Então, quem assiste pensa que é fácil, todo mundo está, mas vou dar só um exemplozinho, que o Campeonato Goiano, para dar uma ideia, ele tem mais ou menos 12 times. Se você colocar 20 jogadores em cada time, 20 jogadores profissionais, são 240 jogadores empregados. E o Campeonato Goiano dura 4 meses. Então, dos outros 8 meses, só fica 3 times no estado. Então, você pega de 240 jogadores, só fica 60 empregados. Então, quando eu vi o que era o jogador profissional, eu coloquei uma meta para mim. Falei, eu jogo até os 26. Não deu certo, não ganhei dinheiro, eu paro. E foi o que aconteceu. Eu parei em 96, um jogo Anapolina e Anápolis. Lá em Anápolis, eu era goleiro, Anapolina e Goiatuba. Meu treinador na época era o Luiz Dário. Acabou o jogo, ficou 2-2, eu cheguei, não jogo mais, não quero jogar mais. Os salários não pagavam em dia, era um negócio bem complicado, time pequeno é muito difícil, né? E voltei e falei, vou tentar estudar, e aí eu corri atrás, né? Foi isso mesmo, realmente é isso. Pois é uma história muito legal, porque o sonho de todo garoto é ser jogador de futebol, né? E você, era mais Rogério Ceni, que sai jogando, ou era mais pro lado Dida, mais frio, na hora do pênalti? Como que era isso, Helder? Na época do futebol, eu acredito que um dos problemas que eu tive, e não
quis seguir, quando eu falei eu coloquei data, foi porque eu era baixo como goleiro. Eu tenho 1,78 de altura, mas para goleiro o ideal é acima de 1,85. Então eu tive uma resistência muito grande. Teve uma época que eu estava cotado para ir para Ponte Preta. Até fui, né? Cheguei lá, o presidente não é muito baixo, tudo tal, o treinador que me queria lá. E aí, mas passou, eu tive esse problema, mas com os pés eu tinha mais dificuldade. Na época eu não tinha tanto treinamento igual tem hoje, né? E o goleiro na época não servia, não trabalhava tanto com o pé, igual é nos dias atuais, né? Tinha muita explosão, tinha muita agilidade, né? A impulsão minha era boa, né? Então, debaixo dos paus era mais fácil para mim na época. É isso. Pois é, mas agora, deixando de conhecer um pouquinho do lado do professor, agora é a hora da gente fazer aquele bate-papo, professor Welder. E aí é aquela hora que o aluno vai estar lá do outro lado falando assim, a hora do professor fazer a prova. Ai, todo mundo fica esperando esse momento, né, não? Mas, professor, me fala um pouquinho aqui. As empresas tradicionais andam assim, mudando muito decorrente do mercado, né? O mercado vem evoluindo muito. E, com isso, quais são as profissões que estão surgindo decorrente dessas mudanças? Olha, eu acredito, viu, Valéria, que algumas profissões não são tão elitizadas, elas estão sendo mais valorizadas ultimamente, né? Inclusive, por eu estar dentro do Conselho de Medicina, como foi dito antes aqui, eu vejo que eu tenho muito acesso ao Conselho de Odontologia, algumas profissões que são mais elites, infelizmente, esses próximos 10 anos, há um risco muito grande de ter um bug no mercado. Tanto que está tendo uma desvalorização em termos de valores mesmo, de salários dos médicos atuais. Você pega plantões que 6, 7 anos atrás o médico ganhava um plantão em R$1.500, R$2.000, plantão de 12 horas, hoje estão se falando em R$600, R$700. Então, se você analisar, vou falar especificamente do curso de medicina, que é considerado a elite hoje no Brasil, né? Em 2009, quando eu entrei no Conselho de Medicina, entrava 200, 300 novos médicos no Conselho. O ano passado, no estado de Goiás, entrou 2.200 novos médicos. Não. Então, nós reparamos aí, a gente faz esse estudo na hora de fazer um orçamento para o ano seguinte. Se você pegar Goiás e em torno de Brasília, tem 16 faculdades de medicina. Então, você vê aí que é muita coisa. Muita coisa. Eu comparo o médico, vocês que são mais ou menos da minha idade, com igual antigamente era o funcionário do Banco do Brasil. O funcionário do Banco do Brasil, 20 anos atrás, qualquer um queria que o filho fosse funcionário do Banco do Brasil. Né? Você pegar 25, 30 anos atrás, era assim. Hoje é um bom emprego. Só que, infelizmente, não é aquilo. Né? Então, e eu vejo isso também no curso de odontologia, direito. Né? Então, eu vejo isso com muita facilidade de estar visualizando isso. Né? Igual você comentou. Mas e aí? Eu acredito muito nos cursos que eu chamo curso técnico. O que é curso técnico que eu considero? Aquele curso que você põe a mão na massa, que você vai fazer. Né? Medicina é um curso técnico? É um curso técnico. Né? Mas tem alguns outros cursos que é mais difícil. Não é que é impossível. Né? Por exemplo, economia. Aqui em Goiás ainda é muito pouco valorizado. Né? Então, tem alguns cursos, o próprio curso de você pegar de psicologia, não é valorizado tanto como deveria. Né? Então, a gente percebe isso no mercado. Né? Então, a gente sempre vê isso e eu vejo com bons olhos mais o curso técnico, que põe a mão mão na massa. E no mercado de trabalho, você acha que o jovem está bem posicionado para agarrar essa oportunidade? Olha, eu posso falar dos jovens o que eu acompanho através dos nossos alunos. Né? Eu tenho alunos tanto no primeiro até o 8º período, e a gente compara isso e a gente vê que, infelizmente, poderia ser melhor aproveitado. Os nossos jovens estão perdendo algumas oportunidades que nós, na nossa época, foi mais difícil de tê-las, né? Então, eu vejo que eles não estão tão preparados assim.
infelizmente, né? Mas que o mercado absorve. Só que se eles fizerem por onde, eles conseguem. Professor, a gente vê muito, assim, o crescimento na área contábil. E, por um outro lado, percebemos que a área contábil também, os contadores vêm se adaptando com essa tecnologia nova. Porque os contadores hoje vêm tentando, né, modificar a forma de trabalho, trazendo mais tecnologia para dentro do seu escritório, enfim. Como você vê isso perante esses jovens que estão entrando no mercado de trabalho? Olha, a realidade do curso de contábeis, ela é um pouco diferente. Porque muita gente adentra na faculdade e acha que ser contador é só estar atrás de uma mesa. E já nas empresas, nas grandes empresas maiores, quase todas as áreas deveria ter um contador. Eu falo isso com propriedade. Quando eu fui contratado em 2002 ou 2003, salvo me engano, logo que eu formei, eu fui contratado do laboratório Teuto. Teuto, na época, era o maior da América Latina. E a contabilidade estava toda atrasada. E aí a gente foi ver, nós fizemos uns 30 contadores lá dentro. E aí a gente observou que, eu cheguei para ser supervisor, nós observamos que a ponta estava sendo feita errado. Não tinha qualificação. Então, a pessoa que entrava, uma nota que entrava no almoxarifado, um pagamento que fazia no financeiro, uma duplicata que emitia-se no departamento de vendas, estava fazendo isso errado. E aí, a gente fizemos um time onde a gente pegou e colocou alguns contadores na ponta, utilizando a tecnologia, e aí melhorou isso. E o contador em si, como você me perguntou, Valéria, ele tem que estar antenado às mudanças. E hoje em dia a tecnologia é muito forte. E, assim, por incrível que pareça, na nossa época, 30 anos atrás, não existia nem celular. Você saía para ir num órgão público, ninguém mais te achava. Né? Então, você ficava... Só que hoje parece que você está com celular, WhatsApp, Instagram... Então, você não descansa mais, né? Trabalhando o tempo todo, né? Trabalhamos o tempo todo. É assim, parece que em vez de ganhar tempo, nós ficamos sem tempo com a tecnologia. Sem tempo. É uma coisa que a gente tem que dominar bem. Porque aí vem o outro lado, que o pessoal me conhece muito pouco, que é o lado de pai. Eu acho que dessa falta de preparo que os nossos alunos estão tendo, a culpa é dos pais. São dos pais. Sabe, eu tenho aluno que chega lá... A formação familiar deveria incentivar mais. William, não é bem isso. Eu vou te dar um exemplo de um caso que aconteceu. E aconteceu comigo. E eu gosto de comentar. Muita gente fala assim, mas não é que me contaram. Aconteceu comigo. O semestre passado veio um aluno conversar comigo. Me mandaram, na verdade, um ex-aluno me pediu para indicar um aluno para ele. Só eu estou precisando de um aluno assim, assado, tal. E na faculdade, minha faculdade é uma faculdade pequena, uma faculdade muito séria, sabe? Um nome muito bom no mercado, né? E a gente sempre observa os alunos. Então, é uma faculdade que eu tenho lá 200 e poucos alunos e eu conheço quase todos. Né? Eu dou aula do primeiro período ao 8º período e eu estou convivendo com eles. E aí eu indiquei um aluno nessa empresa. Aí, 2 semanas depois, a minha ex-aluna me liga, professor, quero agradecer, mas falar por que o aluno não ficou. Só para o senhor entender que ele chegou aqui para a entrevista e trouxe a mãe dele. Né? Então, assim, o excesso de proteção dos pais tá ridículo. Não é só, infelizmente, não é só o pai que tem condições financeiras. Tem casos que as pessoas trabalham de doméstica para os outros e tenta dar tudo para o filho. E o filho, talvez as mães e os pais fazem das tripas do corações para o filho estar numa faculdade e o filho não se prepara para o mercado. Então, o excesso de zelo dos pais, eu acho que atrapalha o filho se preparar para o mercado. Pois é, até uma pergunta que eu ia te fazer, né, e vou fazer ainda, que é, o que você vê no dia a dia das faculdades,
ou nos processos seletivos que mostra que muita gente ainda não entendeu como se destacar no mercado? Pois é. Hoje em dia, a gente tem... Por eu estar numa faculdade privada, geralmente quem adentra numa faculdade privada não teve muitas condições de fazer um curso, né, um colégio fundamental muito bem feito. Infelizmente, essa é a realidade nossa do país. Né? Quem estuda num colégio bom, a ideia é entrar numa faculdade pública. E já na faculdade privada é ao contrário. Né? Então, eu acho errado esse sistema brasileiro. Né? Se me perguntam, eu acho errado. Eu acho que a valorização tinha que ser ao contrário. Lá fora é ao contrário. Né? O ensino fundamental é mais valorizado do que o ensino, né, no caso, né, de uma faculdade. Sabe? Então, eu acho esse time aí, esse processo que tem no Brasil que poderia ser ao contrário. A valorização tinha que ser mais da base do que em cima. Nós temos boas faculdades, temos bons colégios, mas eu acho que o colégio da área pública tinha que ser mais valorizado. Tinha que dar mais condições para o aluno se preparar melhor. Uhum. Professor, o senhor acha, assim, que essa questão, né, igual o senhor acabou de pontuar agora, pode estar impactando na questão organizacional das empresas para a seleção desses candidatos? Sim, com certeza. Né? Porque igual uma vez direto, só para vocês ficarem bem fáceis aqui a comunicação, eu faculdade Afonciano, no cargo de coordenador, geralmente eu emprego 15 a 20 alunos por semestre. Tem mais de 20 anos que eu ministro aula, que eu sou coordenador lá. Então, ex-alunos que estão na Coca-Cola, na Unimed, na Fricó, no Minerva, muitos me procuram, indicam uma pessoa no Itaú, no Sicredi, que agora já começou comigo lá atrás e agora já são gerentes, chefes, coordenadores. Então, me ligam. E aí, o que ocorre? Esses alunos que chegam para mim, eles têm uma dificuldade de base muito grande. Qual que é a dificuldade de base? É saber falar. Né? Talvez fala ainda o nosso português muito errado. Uhum. Né? Algumas contas mais básicas, tem algumas dificuldades. Então, isso que você me perguntou, eu coloco a culpa nessa situação. Uhum. O alicerce dele, a base básico, dele né? foi muito ruim. Uhum. E só que a pessoa é perseverante, é persistente, quer, sabe? E vai atrás, sabe? Mas se fosse ao contrário, eu acho que seria mais fácil isso, tá? Não é impossível, mas eles têm mais dificuldades. E o que é pior, que aí quando chega o aluno que vai para a faculdade pública, infelizmente, a faculdade pública orienta o aluno, na maioria das vezes, a trabalhar mais em pesquisa. E a nossa realidade Brasil não é pesquisa. O nosso curso contábeis não é pesquisa. O que foi pesquisado nos últimos 40 anos que mudaram alguma coisa na legislação? Não tem nada. Nada que impactou. Uma coisa é você falasse na área da química, da farmácia, que criou um remédio, criou uma vacina, na área de contábeis. Nós estamos com algumas... O método das partidas dobradas é desde 1494. Né? Então, assim, existem algumas coisas que poderiam melhorar. Né? Então, aí a área... Os alunos que têm mais base, chegam na faculdade pública, eles induzem eles a irem para a área de pesquisa. E as indústrias, as empresas, os órgãos mais poderosos, infelizmente, não precisam dessa pesquisa. Eles precisam de gente de mercado, de conhecimento técnico, de saber fazer. Então, esse é o grande problema que eu vejo que existe hoje, o meu aluno que chega na faculdade privada e do aluno que sai para a faculdade pública. Acho que há uma inversão de valores. Né? O meu aluno não tem muita base, está doido para entrar no mercado. Só que o mercado exige um pouco. E aí essas entrevistas de emprego coletivos, eles têm dificuldades. Uma vez eu falei, um ex-aluno pediu, professor, eu falei, cara, mas você vai passar vai fazer por teste, aí por teste não fica. Aí ele comentou comigo e falou, não, então manda um bom aí.
tem 6 anos que a pessoa está lá com ele. 6 anos, olha aí. 6 anos. 6 anos. 6 anos. Sabe? Só que se for fazer os testes, tem dificuldade, mas a culpa não é nossa na faculdade. A culpa foi da base. Mas aí, professor, o senhor acha que as instituições de ensino, os IES, estão conseguindo entregar essa base? Olha, essa base aí que a gente fala é dos colégios, né? E o que eu vejo, os colégios públicos, eles têm uma dificuldade. Foi criada uma lei, salvo me engano, em 2006 ou 2009, não sei, que no Brasil o aluno tem que passar, não pode reprovar aluno de colégio. E isso, imagine você, professor, ter um aluno lá que não dá conta de fazer as coisas, você ser obrigado a passar a pessoa. É ridículo isso. E por que, se não passar, o governo corta a verba daquela escola? Então, trava, de certa forma, que aquilo que eu falei para vocês, a gente está, principalmente as pessoas com poder aquisitivo menor, está fazendo com que os filhos não se preparam para o mercado, não veem isso, né? Porque se você analisar, é na infância que a gente aprende a defender, a conversar, brigar, bater. Menino tem que cair, menino tem que, né, ter umas discussãozinhas ali. E hoje em dia não se tem mais isso. Não se tem, não se deixa fazer isso. E aí o menino já não tem base de escolar, não sabe se defender. Chega numa entrevista de emprego, faz igual aconteceu aí, tem que levar a mãe. Tem que levar a mãe para dar um apoio ali. Então, é complicado mesmo. Mas nessa questão toda que o senhor está falando, então a gente percebe que assim, a importância da comunicação e a resiliência do jovem hoje. Porque a gente tem alguns jovens no escritório, né? Damos oportunidades para os estagiários e a importância desse jovem engrenar no mercado de trabalho com a comunicação e a resiliência. O senhor acha que isso é considerável? Sim. Nós temos há mais de 20 anos que estamos lá na faculdade e aconteceu alguns fatos comigo lá que são coisas a serem levadas em consideração. Dá um exemplo de um ex-aluno, não vou citar nomes aqui, porque eu não pedi autorização para ele, mas uns 15, 16 anos atrás, eu tive um aluno que ele começou o primeiro período e ele ficava quietinho no canto dele. E aí eu percebi que ele usava a mesma roupa, ficava afastado da turma. E eu chamei ele para conversar uma vez e ele falou que na época trabalhava de vaqueiro, perto de Trindade, a Fonciana é uma faculdade em Trindade, e ele tirava leite. E aí ele queria mudar de vida. E aí eu falei, não, você vai conseguir. Você vai conseguir. E aí na época, ele conseguiu metade de uma bolsa, só que ele não conseguiu ficar o tempo todo. A hora que chegou no 4º período, ele chegou em mim e falou, professor, eu vou ter que parar, tal, porque infelizmente a faculdade aqui não dou conta, né? E o que o senhor me aconselha? Aí eu falei para ele o que eu comentei. Falei, olha, continue persistindo, estuda, né? Seja perseverante, que você vai conseguir. Uma coisa que eu comento contigo, estuda mais o português e faz um curso de como falar em público. Pessoal, passou uns 10 anos, mais ou menos, tá eu num órgão público, na Receita Federal, né, vendo um problema lá, e chega um rapaz, chega em mim, professor Helder. Eu olhei e tal, e eu sou uma pessoa que lembro das pessoas, sabe? A gente até assusta, né? Né? Tem hora. Eu não sou muito boa para lembrar assim, fisicamente, não. Eu demoro um pouquinho. Eu levo um susto. Eu tenho boa memória. Minha memória é muito boa, sabe? E a hora que eu olhei, falei, você é fulano? Que falou, sou eu mesmo, tal. Me formei, consegui formar. Quero agradecer ao senhor, fiz um curso de oratória. E quero agradecer ao senhor que sou contador de supermercado tal. Então, o que acontece? É um fato da pessoa ser persistente, resiliente, de correr atrás do que quer. Então, as dificuldades existem, mas quando a pessoa quer, tem um ser lá em cima, eu gosto de comentar, que esse ser lá em cima, você não esconde nada dele. E ele valoriza.
Claro que o tempo dele é diferente do nosso, Sim. mas ele acredita em você. Se acreditar nele, não tem problema, consegue. É verdade, né? Eu também acredito, nós acreditamos, né? E essa questão da resiliência é muito importante, né? E eu vejo assim, bom, eu não vejo, até quero perguntar, né? O que o jovem precisa fazer, então, professor? Já que isso tudo que o senhor mostrou aí, mas eu acho que o que ele precisa fazer para sair dessa condição de mero espectador para a ser o protagonista da sua profissão, da sua carreira, do seu destino? Ele precisa acreditar nele. Esse é o ponto-chave. Ele acreditar nele, que ele vai ser o. Né? Você vai vai ser auditor? Não, vou ser o auditor. Eu não vou ser um auditor. Eu vou ser o auditor. Então, ele tem que acreditar nisso. Tem que acreditar que ele consegue. E a função nossa, hoje, lá na faculdade, né? Eu gosto, é uma faculdade, pessoal. Eu vou falar do meu curso, né, que é uma faculdade muito organizada. E lá no meu curso, eu tento priorizar os professores do meu curso, todos eles que estejam no mercado de trabalho. Então, eu tenho um professor lá de perícia, que é perito, né, professor William? Obrigado, professor. O professor de contabilidade comercial, que é contador já foi contador da Novo Mundo, né, que é contador da Madeireira São Jorge, está no mercado. Eu tenho professor do agronegócio, que foi contador da JBJ, né? Eu tenho contador da área pública, que é contador da Prefeitura de Aparecida, de Trindade, né? Então, nós temos profissionais lá que estão no mercado de trabalho. E o que esses profissionais fazem, que a gente conversa? Eles mostrarem para o aluno que o aluno que está sentado lá, um dia pode chegar aí. Uhum. Então, eu acredito que se o aluno acreditar nele, exemplo tem. Exemplo no mundo tem. Lê um pouquinho, olhe um pouquinho, que ele vai conseguir achar a inspiração que ele precisa. Se ele acreditar em Deus, né, e fazer por onde, inspiração e exemplo no mundo tem. Infelizmente, não se fala muito nas mídias, né? Uhum. Nos bons exemplos não se fala muito. Acho que é obrigação. Mas existem bons exemplos. Às vezes não rende, né? Não rende... Não dá ibope. Não dá ibope, né? Não dá ibope. É verdade. Não dá ibope. Eu aprendi muito isso na época do futebol, que era assim. Acabava o jogo, o repórter chegava lá, fulano errou um gol, o que você acha disso? Ó, não fala que ele deu um passo certo, que ajudou o outro. Não. Era Aquela intriga. assistência foi boa, né? Não, Só que ele errou. é intriga. Infelizmente. Dessa forma. E para o jovem de hoje entrar no mercado de trabalho, a questão do currículo, como é que ele pode formar um currículo, um portfólio, mesmo que ele não tenha experiência, mas algo que vá chamar a atenção de quem está analisando o currículo dele? Hoje em dia pode até parecer que não, mas hoje em dia existe muita oferta de emprego de um lado e muita procura de outro. E isso não está se encaixando. Mas tem muitas empresas de recursos humanos, muitas empresas de trabalho. Tá, mas não tá tendo um furo aí. Eu falo isso porque eu consigo, eu acho que se eu fosse um agente de emprego, eu acho que empregava mais do que o pessoal que estava. Mas por quê? Porque aí vem o que você acabou de me perguntar. A gente tem que analisar o que o jovem, o que a pessoa dá conta de entregar. Que tem muitas qualidades que a pessoa tem, talvez nem ela mesma sabe que tem. Né? E, ao contrário, talvez em alguns casos, alguém quer induzir que ele tenha aquela qualidade que ele não tenha. Então, há uma distorção muito grande. Então, eu vejo assim, respondendo o que você me perguntou, as qualidades. Tem o jovem que é mais comunicativo, né? Um jovem que é mais expansivo, ele tem que procurar alguma coisa na área que linka com a qualidade dele. Né? E o jovem que é mais introspectivo, né, que gosta de ficar mais quieto, a mesma coisa. Então, ele tem que alinhar, e mercado tem. Mercado tem, seja médico, bancário, contador, odontólogo. Você tem mercado que você conversa com o povo, tem mercado que você não conversa.
Tem mercado que você trabalha online, tem mercado que você trabalha presencial. E ele procurar isso, ele consegue encaixar. Agora, uma coisa é básica. O estudo, que seja na faculdade, já que talvez em alguns casos não tenha base, o estudo e a força de vontade, a pessoa tem que investir nele. Tem que tirar um tempinho para ele. Eu não sei calculadora, aprende a usar calculadora. Eu não sei usar uma HP financeira, aprende a usar HP financeira. Eu não sei falar um pouquinho de inglês, aprende. Ele tem que acreditar nele e investir um pouquinho nele. Isso eu acho, Valéria, que eles deixam a desejar. Sabe? É uma fala um pouco melhor. Igual eu citei desse rapaz que fez um curso de oratória. Sim. Né? Então, assim, investe um pouco. Uma vez eu tive um emprego, quando eu trabalhava eu trabalhei no além do teu, também trabalhei em Leite Bom. Na época, Leite Bom estava entre as 10 maiores do país. E eu aprendi a usar a calculadora financeira. Naquela época não tinha internet, a gente tinha que aprender, os manuais eram em inglês. Eu tive que aprender mais ou menos. E na empresa, uma vez, eu estava na sala da diretoria e o diretor, o dono, né, o sócio proprietário na época, pediu um cálculo lá de juros sobre juros de 24 meses. Eu tirei minha HP, fiz lá na hora para ele em 3 cliques, enquanto a menina foi lá e... Antigamente a calculadora era daquela, tinha papel, e 24 vezes, a hora que ele viu que deu o mesmo resultado. Daí para frente, o Willy e Valéria, ele só me chamava. Esqueceu os outros. Inclusive, só me chamava. Ou seja, então eu qualifiquei para alguma coisa. E eu acho interessante isso que o senhor colocou, porque hoje nós temos uma demanda assim, altíssima em questão de cursos online, até mesmo questões mais simples, igual o senhor falou aí, às vezes um curso de oratória, um cursinho, né, para calculadora, que vem agregar no currículo desse jovem que está entrando no mercado de trabalho. Sim, e a gente orienta, mas muitas das vezes, né, volto a falar, talvez por ele não acreditar nele, ele deixa isso passar. Ele acha que investir lá 500, 1.000, 1.200 reais num curso lá, para ele acha que é muito, que não vai conseguir. Não vê como um investimento, né? Não vê. E assim, a impressão que me dá, William, para esses novos jovens que estão entrando, é que eles não querem disputar nada. Que é um negócio pronto. Quer que o negócio chegue e tá aqui, ó. Sabe? Eu sinto isso, né? A gente vê, até na área pública, eu tenho um pessoal, a gente conhece algumas pessoas lá, que você vê que o potencial é altíssimo. Né? Porque você tem escritório, né? Você sabe o que eu vou falar agora. A gente tem clientes, empresários, que talvez não teve a oportunidade que esse pessoal tem, e hoje as pessoas vivem muito bem. São pessoas que você fala assim que, cara, ele não é tão inteligente assim, só que a pessoa conseguiu pegar uma oportunidade e se virou, e na maioria das vezes vivem muito bem. E essas novas pessoas que estão chegando, eles não apostam neles. Talvez tenha muito mais. Eu falo para minha filha, não adianta você estudar demais e no dia da manhã você passar fome. Não adianta. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que a gente tem que usar, né, no meu ponto de vista, né, o dom que Deus deu, a oportunidade que Deus deu, e fazer melhorar. Se você não melhora, você não vai ajudar ninguém. Então, eu vejo um empresário hoje em dia que ele faz uma parte social. Igual tem. Só que ele quer um pouquinho do funcionário. E o funcionário, muitas das vezes, não entendem dessa forma. Imagine vocês se o governo tivesse que bancar todo brasileiro, todo mundo. Que isso? Não consegue. Não. Ou a gente ficava passando, né, através de migalhas. Exato. Então, nessas competências naturais, essa competência, a inteligência emocional, né, esse aprendizado, tudo isso serve para o trabalho no dia a dia. Então, o senhor acha que, tecnicamente, é suficiente você ter esse conhecimento técnico, ou ele também tem que saber trabalhar, jogar em equipe? Vou falar de jogo, né? Tem que saber jogar em equipe também. Ou só o conhecimento técnico dele já basta? Não, aí é igual a gente comentou lá atrás, né? Aí a pessoa, eu gosto de falar assim, que ela depende do que ela vai ser quando ela crescer, né? Então, as qualidades existem. O trabalhar em equipe é essencial
dependendo de algumas áreas que você trabalha, que você atua, né? A pessoa introspectiva tem mercado também. Tem mercado também, né? A gente, ainda mais nos dias atuais, que a questão do EAD, dos cursos online, né? Então, existe mercado também, né? Só que eu acredito que a maioria dos seres humanos foi criado para trabalhar em equipe, para viver em sociedade. Eu acredito que nós fomos criados, né, para viver em sociedade. Então, o trabalhar em equipe, na maioria das vezes, é essencial. Não é só ter o conhecimento técnico. A gente conhece, voltando ao que você falou de jogo, né? Não adianta ter um ótimo jogo. Vou dar um exemplo aí do Santos, né? O Neymar estava lá, alguns jogos que ele conseguiu jogar, não conseguiu mudar muito. Mas e o cara é um dos melhores do mundo. Só que um só, no meio de 23, 24, 22 jogadores, não dá conta. Essa habilidade, né, de poder interagir, né, é importante, né? Fazer com que a equipe trabalhe junto, né? Consiga alcançar o objetivo. Acho que é muito importante aí, né? E a gente fala muito sobre isso. Mas o senhor falou um pouquinho atrás ali para nós, coitado do governo, se tivesse, né, de bancar todo mundo e tal. Me fala uma coisa aqui. Se o senhor tivesse no poder, na mão, assim, de criar um benefício trabalhista. Vamos pensar dessa forma. Qual que o senhor criaria e o porquê? É difícil aí. Mas agora eu quero apertar, porque, né, a gente precisa ter ideias, dar ideias ali, ó, para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Olha, eu sou a favor da educação. Eu acho que a educação muda o mundo. Então, assim, existia duas coisas que eu faria. Né? Um benefício que eu gostaria de fazer seria valorizar a empresa que dê condições para o trabalhador ter o filho na escola. Mas não igual é agora. Você ganha bolsa, mas seu filho não pode reprovar. Não é isso. A escola tem autonomia. E a pessoa, aí esse benefício geraria claro que era para a empresa em prol do funcionário. Do funcionário, que seria das futuras gerações. Isso eu tinha uma vontade muito grande. A outra coisa seria tirar. Eu não concordo em a empresa pagar um imposto que chama FGTS. Esse FGTS, que é o Fundo de Garantia do Trabalhador, a empresa paga para cada colaborador 8%. Eu falo que o colaborador, né, o funcionário que está lá, ele se agarra nisso para estar na empresa. Ele não pensa e não tem uma disciplina financeira para pensar no amanhã. E ele acha que esse FGTS, quando ele sair, vai sustentar ele a vida toda. Não vai. Não dá conta a maioria das vezes. Pega um bolo ali, acaba 2, 3 meses, não tem nada. Então, se colocasse esse dinheiro para o próprio funcionário, né, o colaborador fala assim, Miguel, você é de maior de idade, isso aqui é seu, se vira. É isso que você tem. A pessoa, claro que muitos não iriam, mas muitos iriam ter uma consciência financeira muito maior que se tem hoje. Já entrava no salário, né? Já recebia ele ali, ao invés de ficar depositado lá, não rende nada. E ele né? organizava. E ele se organizasse. Não, esse dinheiro aqui eu vou fazer isso, não, esse aqui vai ser, vou guardar aqui para me aplicar nisso, ou para aplicar naquilo, vou montar meu negócio. Ele já começa a se organizar. Aí a maioria dos colaboradores fala o seguinte, não, qualquer coisa eu pego meu FGTS, aí eu pego meu FGTS e monta alguma coisa. E quer ser mandado embora para ganhar os 40%. É complicado, né, Valéria? É complicado mesmo. É interessante. Então, assim, resumindo, assim, pensando o que você falou aí, professor, pelo que eu entendi, o que é importante mesmo, o que diferencia um trabalhador de outro, é a capacitação
que ele vai fazendo no decorrer da sua vida. Vai se capacitando e vai formando aquela qualidade, aquele capital intelectual. Né? Seria isso? Sim, o que ocorre? Na maioria das vezes, os alunos têm dificuldade, essas pessoas chegam. Há um grande problema hoje, que eles são muito imediatistas. Né? Então, eles veem a gente já chegando de carro, ter casa, eles acham que um mês de trabalho eles vão comprar carro e casa. Eles acham que vai ser assim. E a realidade nossa não é essa. Então, o que ocorre? A pessoa, ela tem que ter a consciência que é a lei da natureza. Para você comer uma maçã, você tem que arar a terra, plantar semente, adubar, esperar a água cair, esperar a árvore crescer, esperar a maçã madurar para você morder. Ter a paciência, né? É normal, isso é uma coisa assim tão natural. Talvez pela nossa idade a gente entende isso com certa facilidade, né? E a gente comenta isso em sala de aula. Porque o aluno, nesse esperar, dedica a ele. Né? Investe nele, invista nele. Mesmo não tendo o estudo, a base que eu falei que em alguns casos não tenha, mas ele invista que ele pode fazer diferente. Ele pode fazer diferente. Capacitação é importante, mas... E tem que ser contínua. Sim. Tem muita gente que fala assim, vou formar, pegar o canudo e tô com a vida resolvida. E muitas vezes não é bem por aí, que as coisas não param. Pensa nós, contadores, que estamos aí, formou, fez pós-graduação, tá dentro de uma faculdade, né, vocês dois, e a gente vê a importância de estar sempre se atualizando, com tantas mudanças, ainda mais contador, né? Tantas mudanças que o governo nos impõe. E tem mais aí pela frente. E tá vindo mais. A globalização. Isso é fruto da globalização. Eu acredito que a mudança ela é benéfica. A gente pode observar nos dias atuais que o brasileiro se vive mais e se vive melhor. A gente observa que, se você pegar antigamente, meus avós... Né, o final da vida deles foi muito difícil, não em termos de financeiro, mas a gente observa que eles trabalharam muito na roça. Então, antigamente, o pessoal trabalhava braçal, né? Então, fisicamente, desgastava muito. Né? E aí, hoje, você já percebe que não é... Você pega pessoas... 60, 70 anos, que você não percebe nem que tem essa idade. Só que, né, o pensar, o trabalhar é na mente, trabalhar com a mente, tá? E isso é de quê? De estar atualizando. Então, se a gente para no tempo, nós vamos ter um problema seríssimo, né? E isso é em todas as áreas, né? Então, você pega aí, a medicina está repleto de aparelhos, a odontologia é repleto de aparelhos, estética é repleto de aparelhos, TI nem se fala, essa inteligência, a IA chegou aí, Isso, né? Não tem jeito, advogados. Então, não tem... No próprio agronegócio, a tecnologia chegou muito forte. Eu não comentei aqui, mas eu também trabalho na área do agro, a gente tem uma chácara e eu estou brigando, né? Tentando aprender na área de gado leiteiro. Então, eu lembro da época do meu avô, ele acordava 3, 4 horas da manhã para tirar leite. Hoje, meu peão lá acorda às 7 horas da manhã. Né? Tira leite tem ordenha, tem tanque, então tira leite lá das 8 horas até 10h30, acabou. Né? Então, na época do meu avô, não, era 3 horas da manhã. Então, a tecnologia chegou em todo lugar. E se você não acompanha, você fica ultrapassado. Pois é, Helder. Sim, agora chegou também onde que eu queria, porque nós estávamos falando dos jovens, né? Do jovem entrando no mercado de trabalho e tal. E para nós que já estamos no mercado de trabalho aí, que já estão aí, qual que é a dica para continuar evoluindo? Quando você chega a uma certa idade, você acha que já sabe de tudo, né? A gente já se considera que, não, já tá bom, já sei e tal. Mas o aprender, eu tenho comigo, aprendi isso há muito tempo, que enquanto você vive, você tem que aprender. Eu vejo lá em sala de aula com os meus filhos, né, tanto que a gente aprende. A gente aprende com eles. Em alguns casos, você aprende a ficar calado, aprende a ter a hora certa de falar, né?
E a gente, nós profissionais, vamos falar da nossa área, devido às exigências que tem, a gente tem que estar atualizando, tem que estar sabendo das novas realidades que tem o mercado para orientar melhor os nossos clientes, que são os empresários. E existem algumas brechas na legislação que muitos empresários, talvez por falta de confiança, talvez por falta de conhecimento, deixam passar. Uma coisa que eu gosto de comentar é quem faz as leis no Brasil são os empresários. Eles que bancam o Senado e os deputados. Não se iludam com isso. Né? Então, como a gente trabalhou em grandes empresas lá atrás, a gente sabe como funciona a tributação das grandes e das pequenas. Uma vez, quando eu me estava informando, em 99, 98 mais ou menos, eu cheguei no secretário da Fazenda e falei que eu estava fazendo uma tese de pós, salvo me engano, que eu queria mostrar na minha tese, eu queria provar que o empresário grande paga menos imposto proporcionalmente do que o empresário pequeno. Eu queria provar que uma Coca-Cola, um arroz cristal, né, paga bem menos impostos do que uma lanchonete aqui da venda, da esquina, que tem 2, 3 funcionários. Né? Só que aí, quando eu procurei o secretariado, na época era confidencial, não podia passar. Mas, para se ter uma ideia, só para fazer uma analogia aqui, os grandes empresários aqui, que têm alguns incentivos fiscais, vou falar do ICMS, paga na faixa de 4%, 4,5%. Enquanto os pequenos que não têm incentivo é 19% hoje em dia. 19%. Então, você vê a discrepância. Né? Então, se nós, né, contadores, estivermos mais atentos à legislação e orientarmos melhor os empresários, talvez ajudaria. Então, o nosso trabalho, Willy e Valéria, o nosso estudo é contínuo. É contínuo. Uma dificuldade que eu vejo, e aí, abre aspas, que eu tenho uma dificuldade maior de frequentar o conselho de contabilidade, o pessoal me chama muito para ir, tem alguns encontros e tal, é que a gente vai nesses eventos e os contadores, a gente conversa com os contadores, eles só ficam reclamando. Só reclamam. Desculpe, eu acho errado. É o nosso serviço. E aí ficar reclamando de uma coisa que, né, é a comida que a gente tem. Né? Então, eu não... Esses dias para trás, a presidente me chamou e falou, doutor, deixa eu para depois, tal. Por quê? Porque tem isso. A gente tem que largar um pouco de reclamar. Ainda bem que tem emprego, né, que precisa. Então, a atualização nossa tem que ser constante. Que seja na área de perícia, né, no seu caso, né, talvez investir em software mais avançado. Como é que usa lá fora? Né? Tá chegando no mercado, viu, professor William? Vou te dar uma dica aí, né, que é de seguros. Lá fora, é o 3º ou 4º maior mercado que tem na nossa área. Sabe? Que o pessoal tem dificuldade. E está vindo para cá. Né? Então, tem software específico para isso. Né? Então, nós, no escritório, é um software um pouco mais confiável, mais forte. Né? A gente está utilizando. Então, essa atualização nossa tem que ser constante. E o contador é pior, porque a gente acaba tendo vários segmentos. Vários segmentos. E você acaba uma hora ou outra, você fala assim, não, isso aqui eu tenho que falar alguma coisa. E você acaba tendo que estudar. Tem. Pois é, nós temos imposto retido, imposto monofásico, né, tributado, não é tributado, é isento, não é isento. E nós temos que estar atentos a isso aí. Justamente para atender. E nós temos que estar nos capacitando, igual você falou, né, professor? Porque se nós não tivermos aí a melhoria contínua, como que nós vamos seguir no mercado? Está cheio de tecnologia, questões chegando, né? E aí vai. E eu acho assim, que nisso tudo há também a questão de não só o contador, nós estamos falando especificamente agora do contador, mas acredito que seja em muitas outras profissões a adaptação nesses trabalhos híbridos,
nos trabalhos em home office, Home office, né? né? É isso. A dificuldade que muitos têm de fazer com que o seu serviço seja realizado fora da empresa. Então, também tem que trazer uma gama de conhecimentos para que isso possa ser desenvolvido, né? Mais apurado, mais firme, sem perder a qualidade, vamos dizer assim. Sim, eu tenho um pouco de resistência quando a gente fala nível Brasil. O trabalho home office, o estudo EAD, no Brasil tem uma particularidade. Qual que é a particularidade que eu vejo? A disciplina do brasileiro não é tanto assim. Ser disciplinado, né? É assim, ó, vou falar um caso aqui. Eu tenho muitos amigos da Secretaria da Fazenda, né, da Cefaz. E aí teve a pandemia e teve, né, um fechamento, se não me engano, 2 anos, 1 ano e meio, 2, por completo. 2 anos. Né, por completo. E aí eu convivo com as pessoas, com esses amigos, e esses dias para trás, em conversa com um deles, a gente foi numa festa, nos encontramos. Ele faz parte do departamento de inteligência, de TI, né, tecnologia lá da Cefaz, e eu perguntei para ele, e a produtividade? Como é que está isso? A pessoa trabalha híbrido, trabalha só home office, como é que está a produtividade? Ele deu o seguinte fato: Helder, no começo foi 100%. Top, tal. Agora, de um ano para cá, caiu demais. Aí, sabe o que eu falei para ele, professor? Naquela época, tudo estava fechado. Não tinha jeito de sair de casa. Agora o mercado abriu. Clubes abertos, shoppings abertos, academias abertas, as praias abertas, né, no litoral. Isso. Então, mudou. Então, a disciplina a gente observa. Então, através disso aí, eu fico com o pé atrás nesse sentido, sabe, Valéria? Que eu acho que, infelizmente, culturalmente, o Brasil ainda não está preparado tanto como deveria para o EAD ou o home office. Pois é, interessante, né? A questão da disciplina e também uma coisa que eu vejo aí, quando o professor está falando, a questão trabalhista, né? Porque eu vejo ela com uma certa dificuldade aí no serviço home office. Sim. Certo? Como dimensionar, Como né, dimensionar a produtividade isso aí, do também, trabalhador. Exato, né? Tudo isso eu acho meio... Pesa um O pouco. Brasil ainda tem que mudar, tem que avançar muito ainda na legislação trabalhista para isso aí. Professor, quais são os mitos que o senhor já viu falando assim sobre a empregabilidade? Fala uns aí pra gente. Mitos? Porque o pessoal fala assim de empregabilidade, como é que tá isso no mercado, né? Mas qual que é o mito que tem? Não, assim, Valéria, a gente vê que o pessoal acha que é muito difícil adentrar no mercado. Né? Será que eu vou conseguir, vou fazer aquilo? E talvez por eu estar nesse meio aí, onde eu falo que eu tenho acesso aos jovens, né? E os ex que viraram donos ou gerentes, eu estou vendo isso aí, que eu acho que há uma distância dessa empresa de RH conhecer mais esses jovens. Dá para você oferecer o jovem melhor para cada segmento. Essa empresa de RH, se ela conhecesse mais as qualidades, eu tenho certeza que ela direcionava certinho o jovem para aquela área. Mas não, claro, vai da perspicácia da pessoa, da empresa. Então, assim, eu vejo que existe, igual você comentou, que tá difícil o emprego. Eu acho que um mito maior, tá difícil o emprego, e na realidade não é esse mito. Eu vejo mais isso. Né? Se o jovem tivesse uma consciência, tem uma vaga ali, o que eu preciso fazer? Tem uma vaga ali, como é que eu faço? E lá a pessoa, não, faz isso, faz aquilo, sabe? Eu na época que eu era funcionário, né, eu trabalhei de interno na empresa, que era seletista, eu analisava, fazia o seguinte fato. Na nossa época era jornal, não tinha internet. Então eu comprava o jornal de domingo, uma vez por mês, e olhava o que eu queria ser
e quais as qualificações que estava exigindo. E aí eu trabalhava nisso. Trabalhava aquilo. Então, não é que eu queria mudar de emprego. É que eu queria ter minha empregabilidade garantida. Então, eu acredito que, eu sabendo aquilo, se acontecesse alguma coisa, eu entrava rapidinho no mercado. Então, existe um mito que fala que é difícil, que não tem. E esse mito não existe. Vou dar um exemplo aqui, rapidinho, que eu fiquei desse pessoal tudo que aconteceu, que essa eu gosto de comentar. Uma vez, uma aluna nossa, minha, acho que foi do professor William também, chegou muito desesperada, que ela estava doente, teve que sair da empresa, que estava tendo depressão, e estava desempregada, e ela não poderia mais estudar, porque não tinha condições, e a mãe ficou desempregada. Eu falei, não, professor, mas eu não dou conta de trabalhar, eu não dou conta, eu estou com pânico, não sei o quê. Tá aí, não, eu vou ajudar sua mãe, eu conheço muita gente, não sei o quê. O que sua mãe faz? Né? Pensei que era costureira, né? Coisa assim e tal. Ela é motorista de caminhão. Difícil. Falei, mulher, motorista de caminhão? É difícil. Falei para ela, conheço 3 indústrias aí que tem, vou tentar. Vocês não acreditam que eu liguei para a primeira indústria que eu liguei, a Comin, que mexe com curtume, lá em Trindade. Deu a oportunidade para essa mulher, e até uns 3, 4 anos atrás ela estava lá. Rapaz, que maravilha. Tem lógica, né? Então, é isso que eu estou falando. Tem, né? É isso que eu falei. Essa empregabilidade é um mito. Não tem. Tem. E assim, eu conversei com a mãe dela 2, 3 minutos. Ela falou, o senhor pode ter certeza, nunca vou decepcionar o senhor pode ficar tranquilo, eu sempre dirigi aqui minha carteira de habilitação, nunca tive uma multa, tal. Eu liguei para o meu ex-aluno, tudo, e ela conseguiu o emprego. Fez o teste e conseguiu. Mas legal, Helder, que você falando aí, nós estamos pensando, né? Mas também o network, né? De conhecer a pessoa, de ir atrás, de querer saber, de querer conversar com você. Falar, professor, tem uma oportunidade, né? Levar isso aqui. Eu acho que isso também é importante. Isso, a comunicação, né? Isso, lá do início, quando o professor falou da comunicação. Até o ego, né, da pessoa fala tão alto que não deixa nem se aproximar para trocar uma ideia, para poder conversar. E isso pesa muito. É essencial. Network hoje em dia é essencial. A gente já trabalhou em grandes empresas e eu vejo que a maioria delas foi indicação. Indicação, é isso. Claro que você tem que saber fazer. Tem que saber fazer. Aquilo que a gente falei, investir em você. Né? Mas você ter a amizade, os contatos, é válido demais. Válido demais. Professor, para estamos chegando aqui no final, eu queria voltar ao tempo. Vamos voltar ao tempo com o professor Helder. A sua primeira entrevista de trabalho. Qual é a sua sugestão para quem está iniciando e o que você faria se fosse sua primeira entrevista de trabalho aí? Volta lá no tempo, vamos pensar. Olha, foi engraçado, porque depois que eu parei de jogar futebol, eu consegui alguns empregos por indicação. Nem passei por algumas entrevistas. Só teve uma que eu passei, que foi como auditor lá no Elo Atacadista. Na época, o Elo era o 7º maior do país. Em termos de atacado, eu fui auditor interno do Elo. Então, o que eu vejo, e eu comento, que é o que a gente está falando. A gente não sabe de tudo, mas a gente está lá para aprender. Então, numa entrevista de emprego, é você falar a verdade, ser realista. Olha, isso aqui eu não sei que vocês estão oferecendo, mas eu dou conta de aprender. Me dá uma semana, um mês, eu aprendo. Olha, isso aqui é difícil para mim, mas eu dou conta. Só que o senhor pode ter certeza que eu nunca vou chegar atrasado. O senhor pode contar comigo no momento que o senhor precisar. Meu telefone está com o senhor vai estar... Pode contar que o senhor vai ter um braço direito aqui dentro.
Muito bem. Isso aí é importante. Professor Helder, para aquele nosso aluno que está encerrando a faculdade esse ano, qual que é a dica que o senhor passa para ele? Olha, eu falo o seguinte para ele acreditar nele, acreditar que o mercado está aberto, que ele vai conseguir vencer na vida e que ele tem que entender o seguinte: essa profissão que ele escolheu vai ser a que vai sustentar a família dele ou dela. Então, invista nela, que ele vai ter uma qualidade de vida melhor que a do pai dele. Mas invista nela. Pessoal, que papo gostoso esse, hein? Que conteúdo que nos trouxe aqui hoje o professor Helder. Professor, foi uma honra recebê-lo aqui, aprender com o senhor, escutar tudo isso que o senhor nos passou aqui. E eu acredito que esse conteúdo vai ser muito importante para esses jovens que nos ouviu, que assistiu, que ficou aqui até o final. Tá? Muito obrigado, professor. Obrigado obrigado Valéria, obrigado Ilha, obrigado a todos. Um abraço, fique com Deus. Pessoal, não deixem de curtir e de se inscrever no canal, tá? Aguardo o coraçãozinho de vocês. Abraço. Fiquem com Deus, até a próxima. É isso.